pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Cyber e vocês acharam mesmo que eu ia deixar de fora os melhores celulares topo de linha da lista? É claro que não! Antes de terminar abril, cá estamos nós para falar sobre alguns aparelhos que são flagships e que valem muito a pena em 2024, sejam eles deste ano ou não. Mas você vai saber o motivo de um desses aparelhos estar na lista justamente porque existem diversas novidades que foram implementadas nele e que fazem sentido também neste ano. Então, se liga só. O primeiro modelo da lista, que na verdade são dois, é o Samsung Galaxy S24 Ultra e o Galaxy S23 Ultra. A linha Ultra é uma das mais avançadas da Samsung, logo, sempre vai ter um maior destaque em qualquer lista que a gente faça relacionada a topos de linha ou relacionada também a dispositivos que valem a pena. Porque, além de esse celular ser um flagship, que é um topo de linha, ele tem tela maior, ele tem caneta S Pen embutida, então são diferenciais que realmente fazem sentido para quem tem saudade da saudosa linha Note e que quer ter um celular bem completo para produtividade, criação de conteúdo e trabalho no geral. Então, são dois aparelhos muito legais e que vocês podem ver que não existem tantas diferenças reais entre eles quando a gente analisa no âmbito geral. É claro que a gente vê aqui que existem alguns pormenores na parte da implementação do titânio ali nas laterais, justamente para você ter essa sensação tátil mais premium no modelo de 2024, mas assim, eles são muito parecidos e por isso eles merecem esse destaque. O S23 Ultra, na verdade, está nesta lista por dois motivos. Um, porque ele está muito mais barato. Por exemplo, se a gente procura aqui S23 Ultra atualmente no Zoom, no dia que eu estou gravando este vídeo, no finalzinho de abril, a gente consegue encontrá-lo ali na versão com 256 GB de espaço interno por menos de R$5.000. E este preço está maravilhoso, inclusive está na descrição do vídeo, e comprando por lá vocês sabem que ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês, certo? Então, é isso. Ele tá com essa faixa de preço muito atrativa e ele tá com os recursos do Galaxy AI, que para quem não sabe, para quem não viu os 300 vídeos que eu postei aqui no canal, é a inteligência artificial da Samsung, que veio em parceria com o Google, com diversos recursos que foram vistos na linha Pixel, que para os brasileiros só foram vistos, né? Porque nenhum deles foi implementado aqui, porque a linha Pixel não chega aqui neste país nem a pau. Mas não, isso é assunto para outro vídeo. O que interessa é, seja o S24 Ultra por um bom preço ou o S23 Ultra, os dois celulares são topos de linha, que valem muito a pena e que trazem recursos de inteligência artificial implementados. Agora que o S23 Ultra recebeu a atualização, quem tem esse aparelho por conta da compra no ano passado, ou no início desse ano, fez um ótimo negócio. Eu não sei como que vai ficar a questão de mensalidade, que estão falando que vai ter aí recursos que serão pagos até o final de 2024, mas o que eu sei é que 99% dos recursos que estão implementados na IA do S24 Ultra também estão presentes no S23 Ultra. O que eu alerto vocês no S23 Ultra, o único recurso que não foi embutido nele foi o de slow motion na galeria. Mas esse recurso, além de não ser tão utilizado no dia a dia e você também conseguir fazer slow motion via gravação por conta da quantidade de FPS disponibilizadas na câmera nativa do aparelho, ele exige muito do processador. E por mais que o chipset da Qualcomm seja muito avançado, que no caso era o Snapdragon 8 Gen 2, ainda assim não fazia sentido para a Samsung implementar essa funcionalidade porque estava causando lentidão nos testes, então para evitar que os usuários fossem reclamar na prática, melhor não colocar. Mas foi a única coisa do Galaxy AI que eu me lembro de cabeça que não foi adicionada também no S23 Ultra. De resto, eles estão pau a pau em IA, então para quem gosta de testar essas funcionalidades, está aí um ótimo aparelho. E assim, eles têm a mesma versão de sistema, o que muda é a plataforma da Qualcomm, possibilidades de armazenamento interno também são parecidas, o que muda é a capacidade de memória RAM, que o S24 Ultra só é comercializado na versão com 12 GB, enquanto o S23 Ultra ainda tem uma versão com 8 GB presente no mercado, que no caso não é a versão que veio para o Brasil, então fiquem despreocupados quanto a isso. Em recursos fotográficos eles são bem parecidos, o que muda é algumas coisas de maior nitidez e melhor nível de iluminação no S24 Ultra, mas não é nada tão gritante assim. O modo noturno tá bem melhor, isso é fato, mas para quem quer um aparelho para uso prático no dia a dia, principalmente com foco em filmagem, não vai sentir tanta diferença. Se você
foca muito em fotos noturnas, talvez você sinta, porque realmente ele teve bons avanços no Nightograph nessa geração. Mas, no geral, eles são muito parecidos e, por isso, são duas ótimas recomendações de topos de linha para você comprar em 2024, pelo menos nesta primeira fase do ano. Até o final do ano a gente faz outras listas e vocês vão ver que vai chegando muita coisa interessante que valerá a pena também. Em relação ao preço, o S24 Ultra de 256GB ainda tá bem carinho, tá ali na faixa dos R$8.000, comparando com o S23 Ultra que tá ali abaixo de 5.000, são quase R$3.000 de diferença, então é bom vocês ficarem de olho nisso. Na verdade são mais de R$3.000 de diferença, quase 3.200, se a gente for comparar os dois preços neste momento que eu estou gravando o vídeo. Então fique de olho nisso na hora da compra para você não se arrepender, mas são dois ótimos smartphones sim. Aqui, outra alternativa que para mim faz muito sentido é o Galaxy S24. Ele tem um formato mais compacto, para quem gosta de celulares menores ele ainda faz muito sentido, mas existe aquele pormenor, né, que quando o celular é menor, a bateria também é menor. Então, muita gente pode pensar que por comprar o S24 tá perdendo muito em autonomia e, na verdade, isso não acontece. Ele tem 6.2 polegadas de tela, é Dynamic AMOLED 2X também, com taxa de atualização de 120 Hz e todas as configurações presentes no S24 Ultra. O que muda, na verdade, é que ele não tem as laterais em titânio, então ele é um material premium, assim como do ano passado, mas é sem elevação na prioridade. Nossa, por que eu fui falar isso? Ele não tem aumento na parte premium dele em termos de material, então por isso ele acaba sendo uma alternativa bem atrativa para quem acha que o titânio realmente ainda está encarecendo o S24 Ultra. É um modelo com Exynos 2400, que é comercializado aqui no Brasil. Vocês sabem que existe aquele preconceito com Exynos por conta da questão de, por muitos anos, ter sido uma dor de cabeça, mas esse ano o mais interessante é isso. Quem testou e quem está testando ainda o S24 normal ou o S24 Plus tem elogiado muito o Exynos, que chegou num nível de estabilidade que toda a plataforma da Samsung deveria ter desde os seus lançamentos. Mas parece que agora conseguiram chegar no mesmo patamar da Qualcomm nesse sentido, e provavelmente isso vai fazer com que a Samsung se empolgue ainda mais em disponibilizar a sua plataforma, né, o seu chipset, nos modelos topos de linha, inclusive na linha S Ultra, né, que normalmente vem com o Snapdragon, e pode ser que em 2025 a gente veja uma diferença nesse sentido também. E assim, ele tem câmera de 50 megapixels, a principal, né, tem ultra-wide de 12, tem todos os recursos do Galaxy AI, que são os recursos de inteligência artificial da Samsung. Ele tem câmera frontal de 12 megapixels, ele tem uma terceira câmera que é telefoto, que tem ali o modo de zoom óptico de até 3 vezes, e ele tem ali também esse apelo mais no zoom, apesar de não ser um zoom tão forte como no modelo Ultra, mas ele também tem bastante recursos fotográficos e de filmagem que fazem sentido para a experiência de uso na prática. Algo muito interessante que eu vi aqui no GSM Arena, não sei se está rolando na prática com quem está testando esse aparelho, ou foi porque eles fazem um teste padrão para todos os modelos, que acaba dando uma estimativa um pouco mais tangível para eles colocarem nas fichas técnicas. Mas aqui nos testes de bateria, a gente vê que o S24 normal tem 4.000 mAh de bateria, enquanto o S24 Plus tem 4.900, mas a diferença de autonomia entre eles é de apenas 24 minutos. Por mais que seja um tempo que poderia ver um vídeo da Jusaber no YouTube com 24 minutos a mais de tela. Poderia. E, inclusive, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você saber toda vez que um novo conteúdo for postado. Mas o que acontece é o seguinte, esse tempo de autonomia, essa diferença entre eles, para o uso prático, faz com que o S24 normal ainda valha a pena, por mais que o S24 Plus tenha 900 mAh a mais de bateria. Essa diferença de miliamperagem em comparação com o tempo não está batendo, então S24 está sendo uma boa alternativa. Em relação ao preço, a gente já consegue ver aí o Galaxy S24 aparecendo por R$ 4.999 na Amazon, que é uma loja bem confiável, que eu sempre estou disponibilizando links aqui para vocês. Mas o mais interessante é que
Essa versão tem 8 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, e esse preço ainda não é o melhor preço que você pode pagar por ele. Segundo o histórico, ele já conseguiu bater aí 3.600, né, 3.700. Não sei se foi porque era o dia da mentira ou porque realmente bateu esse valor, mas ele bateu aqui com menos de 4.000, então ele tá com valor mais alto do que ele deveria estar para a sua faixa de preço. Então fique de olho, porque eu vou estar sempre atualizando os links na descrição, justamente para você comprar e fazer a melhor economia possível na hora da aquisição de um topo de linha também. Então fique de olho, porque realmente ele tá bem legalzinho, é um modelo compacto, que traz inteligência artificial embutida, tem boas câmeras, tem boa autonomia, e que para quem gosta de celulares menores, que caibam no bolso, o que não é o caso do S24 Ultra e nem do S23 Ultra, o S24 está sendo uma ótima alternativa. Saindo um pouco da Samsung, né, porque parece que só Samsung e Apple fazem celulares topos de linha neste Brasilzão de meu Deus, o que não é mentira, inclusive, a gente agora vai para a dona Apple, né, a dona da quitanda mais cara do planeta. O iPhone 15 tem sido um celular que eu tenho visto por preços muito interessantes, mesmo sendo o lançamento de setembro do ano passado. Como ele é o modelo mais recente da Apple, é claro que ele tem que estar na lista como se fosse um modelo de 2024, porque ele basicamente vai ser vendido durante todo este ano, até que o iPhone 16 chegue no mercado. E mesmo assim ele ainda vai ser muito vendido, porque dentro do meu ponto de vista, depois do iPhone 11 veio o iPhone 13 e agora o iPhone 15 como boas opções de custo-benefício dentro da Apple. E eu já falei para vocês que eu tenho a minha teoria empapar sobre essa questão de qualidade dos celulares e inovação, esse alinhamento de custo-benefício que faz com que os aparelhos que são ímpares sejam mais valiosos em consideração de preço e funcionalidade do que os modelos pares. E a gente vê isso na prática porque quem é iPhone 14? Quem é iPhone 12 na fila do pão, perto desses aparelhos que estão com os números ímpares, né? Enfim, numerologia tecnológica. Tô brincando, gente. É só realmente uma teoria que eu tenho e que na prática faz muito sentido. Aqui ele tem tela OLED, né? Infelizmente não é de 120 Hz, porque isso continua sendo um recurso exclusivo da linha Pro, não sei por qual, mas a Apple tem dessas coisas. Ele tem um formato mais compacto também, assim como o S24, uma tela de 6.1 polegadas, que é bem legal, porque ele fica um aparelho muito gostosinho, muito compactozinho na sua mão. E ele tem também a estreia, nessa linha mais básica da Apple, do Entalhe no formato Dynamic Island, né? Que é aquela ilha dinâmica que vai se ajustando conforme o tipo de uso que você vai fazer deste entalhe, seja para Face ID, reprodução de músicas e podcasts e funcionalidades de áudio no geral e outros recursos que vão sendo implementados nesse entalhe para fazer com que ele não seja apenas um ambiente decorativo e inútil na sua tela do celular, mas também traga diferenciais interessantes para a usabilidade no dia a dia. E aqui no Brasil a gente tem a versão que é vendida com Nano SIM, com espacinho para você colocar o chip, então você não precisa ficar preocupado em fazer aquela transferência para eSIM, porque você vai ter essa compatibilidade com o chip físico para o seu celular, que é homologado pela Anatel. É claro que se você importar, você vai ter só a opção com eSIM. Na parte fotográfica, vemos uma evolução bem-vinda, que é o sensor de 48 megapixels, que é um sensor herdado, né, da linha Pro de 2022, que é a linha 14 Pro no caso. Então é bem legal a gente ver esse aparelho aí herdando essa capacidade na câmera principal, que passou por lapidações, então você tem uma qualidade fotográfica bem legal, ao contrário do que a gente via na linha 14 Pro, que ficou bem abaixo do que a gente viu no 13 Pro, mas eles conseguiram corrigir isso atualmente e agora tá bem melhor, mas isso é assunto para daqui a pouco. Ele tem também câmera secundária de 12 megapixels, que é basicamente um sensor que é um repeteco de muitos anos da Apple, que só vai recebendo ajustes para melhorar a exposição, a iluminação e também o modo de fotografia noturna. A câmera frontal continua sendo de 12 megapixels também, filma em 4K até 60 fps, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Tem aí os recursos mais avançados de tecnologias embutidas, menos na parte de carregamento, né? Porque ele continua com o carregamento ali perto de 25, 27 watts, que para mim, pelo amor de Deus, não dá a Apple para defender
mas ele tem aí uma bateria bem baixa em termos de numeração, mas que entrega uma boa autonomia, né? São 3.349 mAh, aquele número quebrado, irritante da Apple, mas que, de acordo com os testes do GSM Arena, bate aí 13 horas e 20 minutos. Que vocês lembram que eu falei o tempo do S24? Era de 12 horas e 6 minutos. E o iPhone 15 está batendo aí 13 horas e 20 minutos. 1 hora e 14 minutos a mais do que o modelo que tem um pouquinho a mais de bateria do que ele. Tem aí 651 a mais de bateria. Então é bem interessante a gente ver isso, que a Apple realmente conseguiu evoluir sua autonomia. E também tem o ponto que agora o iPhone 15 tem USB-C, que é aquela USB-C um pouco mais simples do que no modelo Pro, mas continua sendo uma USB-C que te garante aí um carregamento mais compatível com os seus celulares, que você tem aí em casa, né? No caso dos carregadores que você tem em casa, você consegue plugar qualquer um sem nenhuma dor de cabeça. Então você tem aí grandes diferenciais importantes e relevantes para a sua experiência de uso nesse celular. E por incrível que pareça, atualmente é possível encontrar o iPhone 15 com 128 GB de espaço interno e 6 GB de memória RAM, né, que é uma implementação também nova que a Apple fez, porque antes eram só 4 GB. Você consegue encontrá-lo aí na faixa de R$ 4.799, o que é um ótimo preço para esse celular. E para mim, na minha opinião, para quem vai comprar um aparelho novo e está querendo um celular da Apple, faz muito sentido pegar esse celular sim, porque ele tá com preço bem legal. O iPhone 15 conseguiu chegar num equilíbrio que chama a atenção, que traz realmente novidades. Ele é muito mais relevante e muito mais interessante do que o próprio iPhone 14. E para quem quer sair do 11 ou do 13, o 15 realmente é uma ótima alternativa. Mas quem quer gastar dinheiro de verdade e quer o melhor de recursos fotográficos, de filmagem, de conexão que se pode ter na vida de um Apple Minion, tô brincando, de um usuário Apple, o iPhone 15 Pro Max é essa alternativa. Ele tem a tela OLED também, mas tem aí recursos de Dolby Vision, tem a taxa de atualização de 120 Hz, então ele já é mais avançadinho, né, nesse sentido também. Ele tem uma tela maior, que é de 6.7 polegadas, porque isso faz diferença para quem quer consumir conteúdo e principalmente para quem quer jogar, né? Agora que a Apple tem essa parceria com a Sony, que tem disponibilizado alguns games AAA, que são games que são considerados mais avançados, tanto em dinâmica como também em qualidade gráfica, ou às vezes mais pela popularidade dentro do console, pela exclusividade, que estão chegando para o iPhone. Por exemplo, ele tem Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, tem outros games que vão chegar também. Então tem sido um ano bem agitado para a dona Sony e dona Apple nessa aliança que eles fizeram. O legal é que o 15 Pro Max tem a versão mínima de 256 GB de espaço interno. Todas as alternativas já possuem 8 GB de memória RAM, justamente para suportar melhor esses games mais pesados. Ele vem com a A17 Pro, que é o primeiro chipset com essa nomenclatura da Apple, porque normalmente eles colocam a A16 Bionic, a A15 Bionic, mas agora o Bionic é reservado para a linha normal, e a linha Pro, que é a linha mais avançada, também recebe um chip com a nomenclatura Pro no final. Então, ele tá bem avançadinho, bem legalzinho também nesse ponto de vista. E durante o lançamento dele, eu lembro que existiu uma polêmica de que ele estava esquentando muito. A Apple conseguiu corrigir isso via software com atualizações no iOS. Então, para quem quer uma experiência de uso prática bem legal, ele também está bem robusto em termos de processamento e não está esquentando mais do jeito que estava. Ele tem a conexão USB-C, só que é um tipo diferente de USB-C, é um USB-C um pouco mais avançado, é um Type-C 3.2, que é um pouco mais robusto para quem quer realmente criar um ecossistema de utilizar o iPhone como um computador. Ele não tem o modo DeX nem nada disso, mas para quem quer ter essa usabilidade mais versátil, ele acaba sendo uma ótima alternativa. Ele tem muito mais bateria, tem 4.441 mAh de bateria. Continua com o carregamento rápido lento? Continua, mas pelo menos tem bastante bateria e a autonomia tá ótima, o que já é muito bom, porque já te garante que você não vai precisar ficar horas com ele desligado e gastar depois a bateria em pouquíssimos minutos. Mentira, minutos não era não. Pelo menos não depois do iPhone 6S.
mas era bem para baixo mesmo o tempo de uso dele. Aqui, de acordo com o GSM Arena, ele consegue uma autonomia de quase superior a 16 horas e 1 minuto, mas ainda assim é uma baita autonomia quando a gente analisa no todo para um celular da Apple que por anos foi visto como um problema sério da empresa. E assim, ele tem também o revestimento em titânio ali nas laterais, assim como o S24 Ultra. Então ele tem esse revestimento um pouco mais premium. Então, para quem quer ter essa usabilidade mais chicosa, o iPhone 15 Pro Max também apela para esse posicionamento de mercado. Em relação ao preço, ele está batendo aí uma média de 7.600, mas é no site da Oi. Provavelmente é com algum plano embutido, porque nas outras varejistas ele passa de R$8.000, então a gente vai vendo que ele tá barato pero mucho. Barato não, né? Barato, porque ele é o preço de quase 3 PlayStation 5, mesmo o Slim, então não é um preço muito amigável para todo mundo, não. Mas como essa lista é para quem tem dinheiro infinito, então faz sentido ele estar aqui, porque realmente é um baita celularzão da Apple. Agora, para quem curte dobráveis, temos aí duas alternativas, né? Que é o Z Flip, o que fica compactozinho, e o Z Fold, que vira um tabletão quando você abre. No caso do Z Flip 5, ele tem como novidade a tela externa, que está maior, que agora tem 3.4 polegadas, né? Num display Super AMOLED, que é diferente do Dynamic AMOLED 2X presente na tela interna, né? No caso, que é a tela maior. Mas ainda assim tem aquela questão de visibilidade, que dá uma experiência de uso muito mais legal e confortável no dia a dia. Então acaba sendo um celular bem completo para quem gosta de modelos compactos e para quem quer uma experiência dobrável. É claro que vocês têm aqueles pormenores de uma experiência dobrável, como eu já disse aqui muitas vezes, né, que é a questão da película, que depois de um tempo começa a soltar, então se ela passou da garantia, você tem que pagar aí em média R$110 para fazer a troca. Então tem esse ponto de vista que, para quem quer um celular para uso a longo prazo, talvez não faça sentido pegar um dobrável, mas para quem gosta dessa experiência prática de um modelo mais compacto, realmente é uma ótima alternativa. Está caindo bastante de preço por conta do lançamento do Z Flip 6 estar se aproximando, mas também por conta da própria configuração dele já ter se popularizado em termos de mecanismos, estarem cada vez mais populares e cada vez mais baratos para a sua fabricação. Consequentemente, o repasse para o público está cada vez menor em preço, e isso é cada vez melhor para a empresa, porque consegue vender cada vez mais aparelhos no mercado brasileiro também. Porque olha só, a média de preço do Z Flip 5 atualmente, a versão com 512 GB de espaço interno, é de 13.400 a 13.500, 13.700 em algumas lojas. Então acaba sendo um baita celularzão por um preço muito atrativo. Então o custo-benefício dele está bem grande e acaba sendo uma alternativa bem legal para quem quer um modelo mais compacto que ainda permita ter câmeras boas, que são de qualidade legal. E o único ponto negativo é para quem quer realmente uma produção de conteúdo mais avançada, porque ele não tem compatibilidade com caneta S Pen, ele não tem ali a questão de ter câmera zoom, mas no geral, para quem cria conteúdo para redes sociais verticais, ele já está de bom tamanho. O Z Fold 5 já chega nessa mesma dinâmica, só que tendo uma tela maior, né? Eles fizeram ajustes na tela externa para ela ficar mais como uma tela de celular normal, que ela era muito achatadinha, a proporção dela, então ficava meio cômodo o uso prático. Mas na geração do Fold 6 eles conseguiram fazer essa correção. Ele tem também o Snapdragon 8 geração 2, que é um baita chipset também. Ele já tem aí um pouquinho mais de memória RAM, né, que ele tem 12 GB, um pouquinho mais avançado. A câmera principal dele é de 50 megapixels, que acaba dando um avanço também melhor. Ele tem um sensor de telefoto, para quem quer ter aquele zoom óptico de até 3 vezes, algo que não existe no Flip. Então ele tem essas opções assim a mais. Ele filma em 8K, algo que o Flip não faz, mas em compensação a câmera interna dele, né, a câmera que fica sob o display, que é aquela câmera embutidinha para ficar ali invisível, é de 4 megapixels e a qualidade
não é das melhores, né? Então acaba sendo um ponto negativo nesse sentido. Apesar dele ter uma câmera externa de 10 megapixels, equivalente à do Flip, que fica naquela telinha que você usa quando ele está fechado, mas quando ele está aberto é só a câmera de 4 megapixels mesmo, então acaba sendo bem incômodo. A bateria dele fica bem próxima do uso prático do S24, ele tem compatibilidade com o Galaxy AI, é importante ressaltar isso, que tanto o Fold 5 quanto o Flip 5 possuem compatibilidade com essa tecnologia de inteligência artificial implementada pela Samsung em parceria com o Google. Então a gente vê que existem muitas novidades que foram adicionadas nesse celular e que fazem sentido para quem quer um celular dobrável um pouquinho maior para ter produtividade e tudo mais. O ponto negativo dele é a S Pen, que é do S24 Ultra, o S23 Ultra, não é compatível com ele, e também você vai ter que comprar a parte, no caso, e também o preço dele não tá tão amigável assim. Quando a gente olha aqui no site do Zoom, por exemplo, ele tem um preço um pouco mais avançado do que o próprio iPhone 15 Pro Max. A versão de 512 você encontra por quase 10 mil reais, são 9.500 reais, sendo que ele foi lançado por quase 15 mil, se não me falha a memória, ou eram 12 mil reais. Acho que 15 mil era essa versão com 512, então acaba sendo um grande ponto negativo dele o seu preço, porque não abaixa tanto por conta dessa tela interna ser gigantesca, né? Porque, querendo ou não, quando você vê um celular com uma tela aí de 7.6 polegadas, você não tem um celular, você tem um tabletão. Ou melhor, um phablet, né? Como as pessoas falavam antigamente, como os incas da tecnologia falavam, incas da tecnologia. O phablet é basicamente um celular com uma tela gigantesca que tenha o aspecto e proporção parecida com o tablet. Então, basicamente é isso que a gente tem no Fold 5 e por isso, consequentemente, o preço dele não fica tão agradável mesmo na redução a longo prazo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta lista com os melhores celulares topo de linha para comprar nessa primeira leva aí de 2024, que já está acabando. Não estou falando do ano como um todo, porque abril está demorando mais para passar do que 2023 inteiro. Socorro Deus. Mas, enfim, deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Como eu já disse, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a compra de todos esses celulares e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Vale lembrar que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. E se você tiver alguma opinião em relação a esses aparelhos que foram listados, por favor, deixe aí nos comentários que a gente vai conversando. E não tem aparelho da Xiaomi na lista porque não vende aparelho topo de linha da Xiaomi aqui no Brasil. E recomendar a importação para vocês não vai ser um caminho que eu vou seguir neste momento porque não está favorável, então é isso. E até nosso próximo vídeo. Tchau!